é a nossa palestrante, e hoje também a Vera é nossa aniversariante, só que quem recebe o presente somos nós, que vai ser as doces palavras da Vera, né, no tema da noite de hoje. Certo? Sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar a nossa mensagem inicial, e eu vou escolher uma pessoinha querida aqui para começar, fazendo essa leitura. Cláudia Quinto, você está disponível? Laura, primeiro deixa eu ler os créditos, tá? Tá bom. Tá, então mostra aí para o... Pede para o coisa tirar, por enquanto. João, você tira o texto por enquanto? Tá, obrigada. Espera aí que eu vou... Sim. Tá aqui. Espera aí que eu vou passar lá. Vai passar lá. Tá, ele vai passar para cá. Só um pouquinho. Com certeza. Vê se eles estão lendo. Vocês estão lendo? Estão vendo? Ainda não. Não? Então, Ainda não. Você está lendo. Tá, então o Vanderlei vai ver se vai dar uma ajeitada. Esse aqui que eu acho estranho o que está acontecendo. Agora vai. Aí Agora vocês estão vendo? Estamos sim, está chegando. Tá bom. Então eu vou ler aqui, ó. Agremiação Espírita Isabel, Grupo Espírita Boa Nova, deixai que venham a mim as criancinhas, na reunião pública do dia 11 de abril de 2022. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que têm puro coração. Capítulo 8, itens 18 e 19. Tá? Vera Coutinho. Tá bom. Esses são os... Mais um. Poxa, que coisa. E agora? Ai, meu Deus do céu, difícil, hein? Que eu diga. E agora? Créditos. Ah, não foi isso que eu li agora? Não. Ah, não. Os créditos. Kardec Alain, O Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guion Ribeiro, da terceira edição francesa, revista corrigida e modificada pelo autor em 1866, 120ª edição, Rio de Janeiro. FEB, outubro de 2002. Xavier Francisco Cândido, Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, 27ª edição, Rio de Janeiro, FEB, 7, julho de 2006. Tá? Agora pode botar o texto dele. Agora botar o texto. Ele foi. O João botou o texto para a gente. Tá, João? Tá. Aí a Laura vai escolher quem vai ler, né, Laura? Eu tinha chamado a Cláudia Quinto, não sei se ela está disponível. Oi, Vera. Oi, Laura. Boa noite. Oi, querida. Tudo Você bem? pode ler a mensagem para a gente? Posso sim. Ótimo. Só um minutinho que eu vou botar o microfone que fica melhor, tá? O som Tá é baixo. bom. Então, do livro Caminho, Verdade e Vida, 155, Entre os Cristãos.
Mas entre vós não será assim. Jesus, está em Marcos, capítulo 10, versículo 43. Desde as eras mais remotas, trabalham os agrupamentos religiosos pela obtenção dos favores celestes. Nos tempos mais antigos, recordava-se da providência tão só nas ocasiões dolorosas e graves. Os crentes ofereciam sacrifícios pela felicidade doméstica, quando a enfermidade lhes invadia a casa. As multidões edificavam templos, em surgindo calamidades públicas. Deus era compreendido apenas através dos dias felizes. A tempestade purificadora pertencia aos gênios perversos. Cristo, porém, inaugurou uma nova época. A humildade foi o seu caminho, o amor e o trabalho o seu exemplo, o martírio a sua palma de vitória. Deixou a compreensão de que, entre os seus discípulos, o princípio de fé jamais será o da conquista fácil de favores do céu, mas o de esforço ativo pela iluminação própria e pela execução dos desígnios de Deus, através das horas calmas ou tempestuosas da vida. A maior lição do mestre dos mestres é de que, ao invés de formularmos votos e sacrifícios convencionais, promessas e ações mecânicas, como a escapar dos deveres que nos competem, constitui-nos obrigação primária entregarmos-nos humildes aos sábios imperativos da providência, submetendo-nos à vontade justa e misericordiosa de Deus, para que sejamos aprimorados em suas mãos. A página muito bonita, muito emocionante, pelo menos para mim hoje, especificamente. Eu acho que nos leva a essa reflexão de que nós estamos aqui por um objetivo que é o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento espiritual. As lutas virão, mas nós temos que ter confiança na providência divina. Nós não estamos aqui simplesmente por um capricho, estamos aqui, sim, para cumprir com aquilo que nós planejamos, ou que foi planejado, né, na espiritualidade com a nossa... se tivermos tido merecimento, né, com a nossa aquiescência, se não, mas visando sempre o nosso bem-estar. E que nós tenhamos essa visão. Eu acho que, para mim, foi o que mais ficou claro aqui na página, né? Que nós tenhamos essa visão. Que Deus é misericordioso, que as dores fazem parte do nosso crescimento, do nosso aprimoramento espiritual, e que nós possamos enfrentá-la com a mesma resignação, com a mesma fé que Jesus, né, demonstrou. E essa humildade também, né, que ele ensinou aqui, como ele disse nesse parágrafo, né? A humildade foi o seu caminho, o amor e o trabalho o seu exemplo, o martírio a sua palma de vitória. Então, que nós tenhamos esse exemplo sempre em mente, né? Que nós possamos ter a fé robustecida, apesar das dores, apesar das dificuldades do caminho, porque teremos horas calmas, mas teremos também as tempestades, né, na nossa vida. Então, que a gente tenha sempre essa confiança, que nós não deixemos, não nos permitamos esmorecer. Lógico que em alguns momentos nós vamos ficar baqueados, né, podemos ficar assim um pouco surpreendidos, mas sempre com a confiança que Deus sabe de tudo e que Ele não nos desampara. Acho que é isso. Muito linda a página. Obrigada pela oportunidade, Laura. Nós que agradecemos, foi ótimo para todos nós. Nós vamos agora fazer nossa prece. Tenho certeza que cada um de vocês vai envolver no fundo dos seus corações seus entes queridos e também aqueles entes
que chamam que tocam o nosso coração, seja através dos sofrimentos que venham passando ou da dor que venham causando aos outros. Aproveitamos para envolver o leste europeu, né? Os povos que estão envolvidos naquilo e os governantes que têm a responsabilidade, que têm inclusive o poder nas mãos para trazer a solução para todo esse sofrimento e permitir que a paz volte a reinar naquela área, né? Vamos envolver também todos que ainda estão passando pela Covid, que ainda estamos tendo perda de irmãos nossos, né? Vamos envolver a todos que estão passando também por esses problemas ainda resultantes das enchentes que aconteceram em diversas partes do Brasil, que, aliás, acontecem em diversas partes do mundo, que eles também possam ser amparados. Envolver com muito carinho também a Vera, que hoje é nossa palestrante e é nossa aniversariante, que ela seja amparada e fortalecida para trazer para nós as mais lindas palavras de Jesus. Vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, esse Pai de amor e de misericórdia, que nos oferece a oportunidade da vida, a oportunidade das provas, e a oportunidade de trabalharmos a nossa fé e a nossa esperança. Vamos elevar nosso pensamento para Jesus, nosso irmão maior, pedindo que ele nos ampare através dos mentores espirituais, né? Que esses mentores possam nos intuir a tomar sempre as melhores decisões, a escolher sempre os melhores caminhos e que nós possamos ouvi-los e segui-los, são nossos mentores. E pedir que, na noite de hoje, nós possamos, através dessa palestra, receber as instruções necessárias ao nosso fortalecimento. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, graças a Deus. Vou passar a palavra para a Vera, para que ela possa realizar o trabalho dessa noite. Verinha. Obrigada, Laura. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos que me enviaram mensagens muito carinhosas. Foram, assim, eu senti uma alegria muito grande a cada mensagem que chegava, eu agradeço muitíssimo. Vocês são uns amores, né? Tá bom, gente. Então, o nosso tema hoje, vocês já já tomaram conhecimento, né? Se refere àquele convite de Jesus, né? Que ele convidava, que ele pedia que deixassem que as criancinhas se aproximassem dele. O que está escrito ali, né? Esse azul. Não consigo ler, não. Não, tá, tudo bem. Bom, Tá, bom. tá certo. Então, vamos lá. Então, é o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. Então, nós vamos tratar aqui de 2 itens desse estudo, que é o item 18 e o item 19. O item 18 é ditado pelo João Evangelista. Olha que beleza, né? Então, João Evangelista ditou esse texto. E ele começa com aquela passagem em que Jesus está lá cercado de crianças e os discípulos ficaram assim incomodados com aquilo, achavam que as crianças estavam atrapalhando o trabalho de Jesus e sua missão, né? E quiseram tirá-las de lá. E Jesus, então, faz esse convite, deixar que venham a mim as criancinhas. Olha que essa frase, ela não ficava restrita àquele momento, àquela hora, era para sempre, né? Deixar que venham a mim as criancinhas. E são palavras muito profundas, simples, mas profundas, e não continham um simples chamamento para as crianças, né?
no Evangelho, no comentário do Evangelho, ele diz que esse convite não era só para as crianças, o João Evangelista diz isso, era também para todos aqueles adultos já, né, que ele diz que são almas que transitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Então, é como se todos nós, todas essas pessoas nessas condições, fossem crianças ainda, né? Fossem crianças no espírito, espíritos ainda infantis. E ele diz que é uma infância intelectual da criatura formada. São os fracos, os escravizados e os viciosos. E ele não podia ensinar nada para as criancinhas, porque elas não teriam nem iriam compreender ainda os ensinamentos de Jesus, né? Que ainda estavam presos à matéria, ainda naquela fase de infância, que ainda não tem aquela compreensão, e ainda estamos submetidos ao jugo do instinto, como ele diz aqui, e não estavam incluídos ainda na categoria superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela. Bom, ele queria que os homens a ele fossem, que os homens se aproximassem, esses homens necessitados que Jesus queria atrair até ele, que elas fossem a ele como crianças, com aqueles passos vacilantes de criança, né? Ele desejava passar a eles as lições, queria transformar aquela alma, né? Então, ele comenta aqui que Jesus foi o facho que ilumina as trevas, a caridade matinal que toca a despertar. E ele diz que Jesus foi o iniciador do Espiritismo. A gente sabe que, claro, que o Espiritismo ele é todo baseado mesmo no cristianismo, né? E tudo que a gente estuda no Espiritismo, de reencarnação, sobre Deus, reencarnação, tudo que está ali nos princípios básicos, Jesus já ensinava na época dele, né? Só que ele falava de uma maneira que somente aqueles mais que tinham olhos de ver e ouvidos de ouvir podiam compreender, né? Aquelas outras pessoas ainda naquela situação ainda meio com dificuldades de aprendizado, de compreensão, eles ouviam aquelas histórias que tinham fundo moral e que os ajudavam também no seu comportamento, na sua transformação moral, né? Bom, aí nós vamos seguindo, né, que nesse item 19, que a gente está começando, ele fala que Jesus convida os tímidos e os débeis, para dar-lhes amparo e consolação, né? Agora, e convida também os ignorantes, porque queria esclarecê-los. Os que sofrem, para dar-lhes o remédio, que suaviza os males da vida e o segredo da sua cura. Aí a gente pergunta, qual era esse bálsamo? Que bálsamo é esse que Jesus ia oferecer, né? A essas pessoas que ele convidava? Pode subir? Ele convidava, né? Esse bálsamo era o amor e a caridade. Isso aqui é onde, velho? Isso aqui eu faço. Aí esse aqui é o texto de João Evangelista, né? Ele diz aqui, olha, ele diz que são chegados os tempos em que, explicados os erros, se tornarão verdades. Quer dizer, agora no Espiritismo, aquelas palavras que Jesus utilizava para ensinar as pessoas em forma de parábolas, né? Elas iam ser entendidas, elas iam dizer de maneira mais clara, né? Ele promete aqui, né, que nesse momento, com o Espiritismo, nós iríamos entender, porque eles iam nos ensinar o sentido das parábolas.
e vai mostrar forte correlação que existe entre o que foi da época do cristianismo e o que é agora. E digo-vos, ele encerra dizendo, digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Né? Bom, então aqui o João Evangelista nos trouxe essa mensagem em 1863, quando a gente ia começar a tomar contato, começar a ver essa nova revelação que chegou através de Kardec. Né? Pode levar mais, por favor. No item 19, né? No item 19, ele ainda comenta essa passagem do deixai e venham a mim as criancinhas. Por que ele pede? Por que ele convida as criancinhas para chegarem até ele? Né? Pois tem o leite que fortalece os fracos. Usando ainda aquela linguagem simbólica. Deixai e venham a mim todos os que tímidos e débeis necessitam de amparo e consolação. O Espiritismo promete isso, é o consolador, né? Deixai vir a mim os ignorantes para que eu os esclareça. Eu até já tinha falado sobre isso. Os que sofrem, a multidão dos aflitos e infortunados, e eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Aí eu já tinha me antecipado falando qual era esse bálsamo soberano, que possui uma grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e a cicatriz, que é o amor e a caridade. Se a gente possui esse fogo divino, o amor e a caridade, o que a gente vai temer na vida? Então, ele está estimulando a gente a isso, que a gente desenvolva, que a gente aprenda a amar, que a gente sabe o que já foi dito, já foi conceituado por Kardec, a caridade, o que é a caridade, né? E a gente tem que vivê-la, né? No nosso dia a dia, a benevolência, vivendo com benevolência, tratando as pessoas com benevolência, e com indulgência, sendo indulgente com os erros dos nossos semelhantes e tendo a capacidade de perdoar as ofensas que nos chegam até nós. Então, ele nos convida aqui, né, nesse texto, que a gente faça esse esforço para conseguir tudo isso, né? Aí ele pergunta, nós já vimos que esse bálsamo é o amor e a caridade. Vamos levantando aí. Ele diz, se a gente possui todo esse fogo divino, a gente não pode temer nada. Direis a todos os instantes da vida, meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. É outra coisa que Jesus dizia. Jesus não fazia a vontade dele, ele fazia a vontade do Pai. E ele renasceu para nos deixar o exemplo, mostrar como nós deveríamos agir. Né? Então, que nós possamos dizer todos os momentos da nossa vida que se faça a vontade do Pai, não a nossa. E se te apraz experimentar-me pela dor, isso a gente se dirigindo ao Pai, né? E pelas atribulações, se a gente tem que passar por isso, pela dor, pelas atribulações, bendito sejas, porquanto é para meu bem, eu sei, que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca, se colocando aqui como uma criatura fraca, dar-lhe ao coração as alegrias sãs, bendito sejas ainda. Mas faze que o teu amor divino não lhe fique amodorrado na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do meu conhecimento, do meu reconhecimento. Se tendes amor
possuís tudo o que há de desejável na terra. Então, ele nos convida aqui, né, esse espírito protetor, ele está nos convidando a desenvolver em nosso coração o amor, a gente aprender a amar. A gente ainda nem sabe o que é o amor, né? Mas que a gente aprenda isso, né? E tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar. E a gente vai ver apagar-se na nossa alma tudo que seja capaz de conspurcar a pureza. Aí sentiremos também diminuir dia a dia o peso da matéria. E nos compara com esse qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra. Subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma inebriada se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Então, é uma mensagem assim, maravilhosa, que nos traz assim, uma vontade de ser bom, né? De ser melhor cada dia que passa. Bom, vamos continuar aqui. Já ele também vai trazer aqui, foi colocado nesse estudo, na bibliografia, o texto do capítulo 13, 16 do Evangelho de Marcos. Nos itens 13 e 16 do capítulo 10, que a gente vai ver. Nesse capítulo, aqui, olha só que interessante, que importante para nós aqui, até importante para a nossa casa espírita, para os nossos trabalhadores com as crianças, né? Jesus abençoa as crianças. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma estará nele. De maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-os nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Essa passagem é tão bonita, né? A gente fica imaginando aquela confusão, aquele monte de gente querendo ver Jesus, se aproximar de Jesus, e ele chama, e as crianças vão, né? A criança é muito espontânea. Quando elas gostam de uma pessoa, elas correm, isso acontece com a gente, né? Eles vêm, abraçam lá no Boa Nova, quando a gente chega, aquela criançada vai e corre. Aliás, parêntese, a primeira vez que a gente abriu lá as portas do Boa Nova, há muitíssimos anos atrás, a idade do Daniel, né? Quase 40 anos, quando se abriu a porta assim, do Boa Nova, quem que entrou? Acho que aquele monte de criança, queria saber o que ia ser ali, o que a gente ia fazer ali. Então, foram os primeiros que chegaram, não foram os adultos, foram as crianças. Então, deixar vir a nós, né, as criancinhas. E, então, essas crianças, elas, quando se aproximaram de Jesus, os discípulos quiseram afastá-las. É que, como se a gente tivesse, por exemplo, a gente está assim, numa reunião, chega aquele monte de criança, a gente tira as crianças, bota para fora para não atrapalhar, né? Está atrapalhando. Mas Jesus, ao contrário, não. Ele não se sentia atrapalhado. Ele sabia que era necessário que essas crianças se aproximassem dele. E eles acham que se aproximem deles, né? E ele diz assim, ele deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Quer dizer, será que toda criança que estava ali reunida, a gente sabe que numa criança está encarnado um espírito, e tem uma história, e que às vezes a história não é tão boa assim, né? Não são tão boas, mas na sua condição de criança, ele guarda ainda aquela ingenuidade, aquela
pureza, entre aspas, né? que nos encanta, né? E eles se aproximaram de Jesus, Jesus viu. É importante que as crianças venham. A gente deve pensar nisso em relação aos nossos trabalhos na casa espírita. A importância de ter a evangelização infantil, né? Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Quer dizer, como uma criança, com a simplicidade, com a pureza de uma criança, que ela ainda não tem aquelas maldades, aquela maldade que às vezes está lá no espírito, mas está amortecido, né? Pela condição dela infantil. Então, tomando nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Eu tinha anotado algumas coisas sobre isso, de uns textos. Aí eu falei da importância da evangelização. A criança é como um terreno fértil. O que você planta lá, o que você semeia, aquilo vai dar frutos, né? Jesus nos confiou suas criaturas muito queridas, a fim de que, ressarcindo nossas faltas do passado, as ajudemos na caminhada evolutiva. Quer dizer, às vezes, quando você recebe no seu lar um filho, né, ou uma pessoa que depende da sua condução, da sua proteção, né, você está recebendo, às vezes, um espírito a quem você deve alguma coisa, ou ele deve a você, né? É uma oportunidade que Deus dá das pessoas se encontrarem e se amarem, porque eu olho, é minha mãe, a gente deve amar a mãe, né? Então eu faço aquele esforço muito grande para amar a mãe, né? Vai esquecer aquelas dificuldades do passado. A gente encontra pessoas, às vezes, que não conseguem vencer essa inimizade do passado. Eu conheci 2 pessoas assim, nessas condições. Uma ela não gostava da mãe dela, não gostava mesmo, mas como ela era espírita, ela pensou assim, puxa, eu sou espírita, se eu nasci neste lar, desta mãe, foi para que a gente começasse a se amar, a gente aprendesse a se amar, né? Então, ela foi trabalhando aquilo dentro dela, né? Não foi a mãe, não, foi a filha. Ah, foi a filha, agora eu lembrei. Ela teve uma criança que, desde que a criança nasceu, ela se sentiu assim, ela sentiu uma rejeição muito grande contra a criança. Provavelmente era um espírito inimigo, né? Que Deus permitiu que renascesse junto a ela para que elas pudessem vencer essa inimizade, essas dificuldades. Então, ela fez um esforço muito grande, porque era espírita, tinha conhecimento, e naquela ocasião, quando nos conhecemos, ela já amava profundamente a filha. Mas eu conheci um outro caso, né, que aí era a filha sofria muito. Ela conversou comigo uma vez, fez uma confidência. Aliás, eu parecia assim uma psicoterapeuta no prédio, no primeiro prédio onde eu morei, quando casamos. O pessoal me procurava para fazer confidência. Era tão interessante aquilo. Aí ela me contou, né, que a mãe dela tinha raiva dela, mas rejeitava ela de uma maneira escandalosa, na frente de todo mundo. Ela ignorava não só a filha, como os netos. E ela sofria muito com aquilo, né? Mesmo porque ela não tinha nenhum conhecimento de espiritismo, de reencarnação, ela não podia entender como é que uma mãe pudesse, daquela maneira, rejeitar um filho, uma filha, né? e netos. Então, isso pode acontecer mesmo. Mas Deus, geralmente, coloca junto a nós aquelas criaturas com as quais nós temos que reajustar uma série de coisas e às vezes, ele é muito bom e põe criaturas muito queridas, né? Que nos trazem muitas alegrias. Bom,
Mas aí ele conta, ele está mostrando aqui que Jesus abençoava, né? Então, tem um escritor, Francisco Spinelli, no livro Crestomatia da Imortalidade, ele nos diz que quem evangeliza uma criança prepara para si mesmo um berço ditoso para o futuro. Olha que interessante. Quem evangeliza uma criança prepara para si mesmo um berço ditoso para o futuro. O que quer dizer isso? Né? Ele está falando aqui de reencarnação, né? Então, eu tive em minhas mãos uma criança, meu filho, ou alguém que depende da minha condução, da minha proteção. Eu encaminho essa criança para a evangelização na casa espírita. Eu faço com que essa criança participe do culto do lar no nosso lar, porque não é evangelizar só na casa espírita. A gente tem que estar sempre evangelizando, sempre mostrando para a criança exemplos bons, encaminhando para coisas boas. Então, ele diz que quando a gente evangeliza essa criança, que ela assimila aquilo, futuramente nós poderemos reencarnar como filhos ou netos, ou seja lá como for, dessa mesma criança. Aí nós vamos renascer num lar espírita, né? Vamos ter um berço ditoso para o futuro, um berço feliz. Então, isso aí é um bom estímulo, né? Para a gente evangelizar os nossos filhos, né? Levar nossos filhos para a evangelização sempre na casa espírita. Jesus, ele foi o maior didata, né? Que tem história nessa vida, né? E ele ensinou aos homens pelo exemplo. Eu acho que isso é um ensinamento para nós, porque não adianta eu estar falando para as pessoas o que elas devem fazer e elas nos observarem e verem que a gente não age daquela maneira como a gente orienta. Então, o melhor método mesmo é assim, ensinar pelo exemplo, né? E ele utilizou a técnica da parábola e a reunião de grupo, um diálogo, né? Ele se reunia com as pessoas, as pessoas faziam pergunta, ele respondia, ele contava parábolas. Aí a gente diz assim, puxa, mas as parábolas, ninguém entendia o que ele contava, não entendia assim uma história bonita, né? Mas o que significava realmente aquilo, as pessoas não entendiam, né? Elas gostavam de ouvir as histórias que Jesus contava. Mas o que ele fez, né? Séculos depois, ele envia a terceira revelação, em que a gente vai estudar essas parábolas e vai entendê-las, vai compreendê-las e colocá-las em prática em nossas vidas. E isso é uma coisa que Jesus deixou para nós. E o que a gente deve fazer? Eu optei por deixar uma parte desse estudo para falar sobre a evangelização na casa espírita, porque isso é uma coisa muito importante, deixar que venham as minhas criancinhas. Quando Jesus diz isso, ele está chamando as crianças para junto dele, está pedindo que os pais levem as crianças até ele, quer dizer, a estudar aquilo que ele ensinou, elas se tornarem verdadeiramente cristãs, né? Nós, espíritas, ainda temos o conhecimento do Evangelho, que estudamos o Evangelho, nós temos essa certeza. Então, se a gente pede, então, que as pessoas se lembrem disso, que é importante a evangelização na casa espírita. Nós, felizmente, temos principalmente no Grupo Espírita Boa Nova, eu já falei aqui que quando se abriram as portas a primeira vez, as crianças invadiram, né? Então, por quê? Isso, Jesus já mostrou para nós qual era o nosso trabalho lá, que é um trabalho que muita gente que está aqui ouvindo, estudo, sabe, porque muita gente evangelizou na agremiação, no Grupo Espírita Boa Nova.
como é importante levar para as crianças o conhecimento dos ensinos de Jesus, porque a gente não pode esquecer que ali está encarnado um espírito muito devedor, às vezes, né? E a gente precisa dar a nossa contribuição, assim como nós também recebemos, né? Eu não tive a felicidade de nascer num lar espírita. O Vanderlei nasceu eu tinha um amigo que dizia assim, eu nasci, como é que é? Entrei no espiritismo. Hã? Entrei no espiritismo pela dor. Esse meu amigo dizia assim, eu entrei para o espiritismo pela dor do parto, do parto da mãe dele. A família já era espírita, ele já nasceu espírita. E os pais tiveram a inteligência, né? Tiveram de fazer essas crianças participarem do culto no seu lar, né? E adaptavam o culto para a idade deles durante um certo tempo, e teve depois levá-los para a evangelização na casa espírita. Nós conhecemos um senhor, um médico lá da cidade de Manhuaçu, que ele fazia o culto do lar, né? Nós até estivemos lá uma vez, a gente participou do culto deles, e as crianças faziam o seu próprio culto. Elas mesmas dirigiam o culto, elas colocavam água para fluidificar, elas faziam as leituras, comentavam, e a gente foi assistir, uma gracinha, né? Todas as crianças fazendo o seu culto no lar. Então, ele era uma forma de ele estar evangelizando seus filhos, né? E elas estudando de maneira séria, não era uma coisa boba, não, era sério mesmo, eles liam, comentavam, aqueles que sabiam ler, né? Comentavam, era muito, muito, muito um exemplo muito bonito disso. Então, a evangelização é realmente uma atividade que ela tem que estar presente na casa espírita. E todos nós aqui temos a felicidade de fazer isso, tanto na agremiação quanto no Boa Nova. E cada um, se fosse falar aqui, ia dizer da felicidade que é levar a cada criança os conhecimentos que Jesus passou para nós, né? Ajudar essa criança, essa família, a que essa criança se eduque espiritualmente. Mas isso não pode ficar só restrito à casa espírita. Tem que ser feito também em casa. Os pais também têm que trabalhar no lar com isso, né? Bom, deixa eu ver o que mais que eu queria falar. Tem umas passagens que a gente vê na literatura espírita, em que as crianças têm uma participação muito bonita e que às vezes, as crianças são tão desenvolvidas que elas levam aos pais ou ensinam os próprios pais através de palavras, de coisas. A gente vê, às vezes, uma criança dizendo coisas para os pais que você não acredita que é uma criança que está falando, né? Você não acredita naquilo. Então, isso é muito importante. E quando começar uma evangelização? Quando é que a gente deve começar a evangelizar os nossos filhos? Bom, a gente já ouviu muitas vezes dizer-se que a gente deve começar a evangelizá-la desde que ela está já ainda, antes de nascer. Quando ela está no período da gravidez, a gente deve envolvê-la, né, nas nossas reuniões, no nosso culto do lar, na reunião pública, na casa espírita, tudo para que ela já vá recebendo aquilo, porque se os médicos não dizem para a gente conversar com os nossos filhos que estão ainda no ventre, né? Converse com eles que eles vão sentir a sua presença, o seu carinho, o seu amor, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente deve começar esse processo desde a infância, desde antes do nascimento da criança.
já com a evangelização importante, né, na casa espírita. Lá no Boa Nova, nós temos esse trabalho já há muitos anos e tem sido assim uma coisa muito bonita, porque hoje em dia a gente vê crianças passarem pela porta do centro já com filhos, né? Foram aqueles que começaram lá no início e com filhos pequenos, chamando a gente, conversando com a gente, agradecidos por tudo que tiveram no passado. É uma coisa muito importante isso. Nós tivemos uma menina lá que ela era muito levada mesmo, chamava Carmen, né? Eu acho que era Carmen o nome dela. E eu me lembro que uma vez ela passou já adulta, casada, tudo, falando lá com o pessoal. Puxa, eu dei muito trabalho a vocês, né? Lembrando disso tudo. Mas aquelas reuniões em que a gente levava a elas o Evangelho de Jesus deve ter ajudado aqueles corações, deve ter levado alguma coisa de bom, porque elas vivem numa ambiência muito difícil, em que há chamamentos de tudo quanto é lado para o mal. Então, é uma luta, né? É um trabalho que nós precisamos de muito auxílio da espiritualidade para realizar. E a gente tem esse auxílio em todos os momentos, né? A gente recebe esse amparo, essa ajuda. Eu me lembro que quando a gente estava inaugurando Boa Nova, nós fomos a um estudo do Divaldo Pereira Franco, né? E o Vanderlei falou: Divaldo, nós estamos abrindo um centro lá na favela. Tudo. Ele falou: eu sei. Ele falou assim: eu sei. E sabe quem está lá com vocês, ajudando? Aura Celeste, né? Dona Aura Celeste, que é... Como é que é o nome dela mesmo? Adelaide Câmara. Dona Adelaide Câmara. Olha que coisa linda. Quer dizer, aquele espírito maravilhoso, né? É um espírito muito iluminado, Dona Adelaide Câmara. Ela estava auxiliando a gente no trabalho lá da evangelização. E logo no começo a gente entendeu que esse era o objetivo do Boa Nova, né? Porque foram os primeiros que nos procuraram, foram as crianças. E esse trabalho, infelizmente, por causa da pandemia, tem estado parado, né? Mas a gente espera de coração que isso possa retornar o mais breve possível, não? Se Deus assim o permitir. Então, a evangelização é realmente a coisa mais importante que pode acontecer na casa espírita, porque é o começo de tudo. Você vê que a evangelização, ela não se restringe à criança. Ela é a evangelização da criança, do jovem e do adulto. Né? Nós também estamos lá, cada dia, sendo evangelizados, recebendo as comunicações dos espíritos, tendo o amparo deles, a inspiração, quando a gente faz um trabalho, um estudo. Eles estão sempre conosco, eles estão sempre nos ajudando. Então, nós somos muito gratos a esses espíritos por isso. Então, aqui, olha, quando trouxeram algumas crianças para que as tocasse, os discípulos reclamaram: que isso? Deixa o mestre em paz, deixa ele descansar, deixa ele entender outras pessoas. Né? Eu fico imaginando Pedro, né? Com aquele jeitão dele, querendo afastar as crianças de Jesus. Mas Jesus, porém, vendo isto, indignou-se. É meio difícil a gente pensar em Jesus se indignando, né? A indignação de Jesus é aquela coisa bem suave, né? E disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Isso aí tem que ficar bem gravado em nós, bem gravado mesmo. Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, né? Porque dos tais é o reino de Deus. E quando a gente fala assim dos pequeninos, a gente pensa não só nas crianças, mas nos adolescentes também, né? A evangelização de criança, a mocidade, tudo isso é muito importante na casa espírita.
uma casa espírita que não tem essa evangelização infantil e da adolescência, ela não pode ter futuro. Que futuro que ela vai ter? Quem vai dirigir o centro no futuro, né? Então, isso é muito importante que a gente mantenha isso. E quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O que é receber o reino de Deus como uma criança, né? Que a criança é simples, né? A criança é ingênua, pelo menos aqui encarnada, né? Ela é ingênua, então ela recebe as coisas com facilidade, recebe feliz. Você diz uma palavra amorosa para ela, ela fica tão feliz, né? Eu vejo aqui com os nossos netinhos, né? Quando a gente oferece alguma coisa. Ontem eu dei uma boneca para minha neta, a felicidade dela foi tão grande, ela não largou mais aquela bonequinha. Então, eles valorizam muito essa atenção que você dá a eles, né? E Jesus diz isso, que quem não dá, quem não recebe, aliás, é verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira simples, de maneira nenhuma entrará nele, no reino de Deus. Então, tomando-a nos braços, impondo-lhe as mãos, as abençoava. Aí ele recebia essas crianças e as abençoava, né? Então, nós temos que fazer isso. Não vamos embaraçar as nossas crianças, os nossos pequeninos, ou aqueles que dependem de nós. Permitamos que eles se dirijam ao estudo de acordo com a sua idade, né? E porque eles são, como ele diz, né? O reino de Deus pertence a eles, né? Então, nós vamos fazer isso, trabalhar sempre para manter essa atividade da Casa Espírita. E nos nossos lares, eu não tenho mais filho pequeno, mas os nossos filhos já têm o Fabrício já tem seus filhos, Daniel ainda não, mas ele mantém isso, tem um culto no lar, eles participam da evangelização. Então, isso é muito importante, e os pais devem isso aos filhos, devem isso a Deus, né? É encaminhar as crianças a Deus, né? Essa é a missão de cada um, né? Caminhar os seus filhos a Deus. Então, assim é que nós devemos fazer em nossas vidas. Meus irmãos, era tudo que eu tinha que dizer. Estou agradecida a vocês todos por tudo, por toda a amizade com que vocês me envolveram no dia de hoje. Muito obrigada, é muito bom estar aqui. Que Deus nos abençoe a todos. Graças a Deus. Acabei um pouquinho mais cedo, né? Não, tá bom.